o título da mensagem de hoje é uma pergunta: onde está a minha honra? É uma pergunta que o próprio Deus faz aqui ao povo por meio do profeta Malaquias. Malaquias capítulo 1, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome, trazendo comida impura ao meu altar? E mesmo assim, ainda perguntam: de que maneira te desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível? Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim, ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês o profanam, ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda, e que a sua comida é desprezível, e ainda dizem: que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos exércitos. Pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Senhor, nós, com imenso temor e reverência nessa noite, nos aproximamos da Tua palavra. Senhor, que no meio da repreensão o nosso coração não se feche, mas que o Teu Espírito produza quebrantamento, que o Teu Espírito produza humilhação no nosso meio, para que sejamos um povo que Te agrada. Nós não queremos ouvir de Ti, Senhor, não tenho prazer em vocês. Nós queremos ouvir: estes são os meus filhos amados, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Nós Te pedimos isso desde já, no nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, hoje é dia das mães. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre isso. Assim que uma mulher vira mãe, ela ganha alguns dons imediatos, algumas capacidades imediatas. O primeiro dom que uma mãe ganha é o de fazer as coisas aparecerem. O filho pergunta: mãe, onde é que está isso? E a mãe fala: está lá naquela gaveta, no final é só botar a mão lá e pegar. E o filho faz o quê? O filho vai lá, abre a gaveta, olha e fala: mãe, não está aqui. E a mãe fala assim: eu vou aí e eu vou achar. E não é que ela vai lá e ela acha? O filho fala assim: mas não estava aqui. Estava aqui onde eu falei. Um outro dom que uma mãe tem é de previsão do tempo. Eu não sei por que o pessoal ainda contrata jornalista para fazer previsão do tempo. Bota satélite, é só perguntar para a mãe sabe. Se a mãe fala assim: filho, leva casaco, o filho não leva, o que acontece? O sujeito morre de frio.
A mãe fala assim: filho, leva um guarda-chuva, que vai chover. O filho fala: pode estar o sol que for, meu irmão. Não tem nenhuma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Nem isso tem, mas chove. E também tem outro dom, que são algumas broncas específicas que toda mãe dá. Parece assim, a mulher vira mãe, parece que alguém coloca um pendrive nela com algumas frases assim, e toda mãe fala essas frases. Quer ver? Toda mãe já falou isso aqui, ó. Eu vou contar até 3. 1, 2, e antes do 3 chegar, o menino já está ali perto. Oi, mãe, desculpa. Quando a mãe chama o filho pelo nome completo, ou nome composto, não é? Ângelo Ambrósio, acabou. Você sabe que o caldo engrossou. O tempo fechou. Mas tem uma bronca que é especial. E com certeza provavelmente você já ouviu essa bronca. A mãe está falando com o filho dá uma resposta um pouco mais exaltada, uma resposta um pouco mais atravessada, e a mãe vira para o filho e fala assim: você está achando que eu sou sua amiguinha para falar assim comigo? Você está achando que eu sou seu coleguinha da escola para você falar assim comigo? Você está achando que você está falando com quem? E qual é o motivo dessa bronca, meu irmão? O motivo dessa bronca é que o filho não pode falar de qualquer jeito com a mãe. Um filho não pode tratar a mãe como se a mãe fosse uma coleguinha. Não é um coleguinha, é a mãe. Um filho não pode falar assim com a mãe porque a mãe ocupa uma posição de autoridade sobre o seu filho. A mãe ocupa uma posição que é obrigação do filho respeitá-la. É obrigação do filho amar a sua mãe. É obrigação de todo filho honrar a sua mãe. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque se isso é verdade para as mães, quanto mais para o nosso Deus? Quanto mais para o Deus verdadeiro? Meus irmãos, Deus ocupa uma posição que não nos obriga somente a amá-lo, mas nos obriga a amá-lo com todo o nosso coração, com tudo que nós temos. Deus ocupa uma posição que nos obriga não somente a honrá-lo, mas a honrá-lo com tudo que nós temos. Que não nos obriga somente a adorá-lo, mas a adorá-lo verdadeiramente. Nós temos nesse texto um povo que estava cultuando a Deus de qualquer jeito, um povo que não estava honrando ao Senhor, que não estava tendo nenhuma reverência, nenhum respeito por aquele que merece toda a reverência e todo o respeito. Se uma mãe pode chegar para o seu filho e falar: você está pensando que você está falando com quem? Quanto mais o Deus Criador dos céus e da terra. E nesse texto, é mais ou menos isso que Deus faz. Deus vira para o povo e pergunta: onde está a minha honra? Onde está a honra que me é devida da parte de vocês? E a minha oração nessa noite, meus irmãos, é que nós saiamos aqui entendendo a gravidade que é não honrar o Senhor como Ele merece ser honrado. A minha oração é que você não apenas entenda a gravidade disso, mas que você faça uma análise da sua vida e veja as áreas da sua vida em que você não tem honrado o Senhor. A minha oração é que toda falta de zelo seja abandonada e que nós sejamos um povo que honra ao Senhor com tudo aquilo que nós temos. Amém? Então, ainda com a sua Bíblia aberta, eu gostaria de, em primeiro lugar, caminhar por esse texto, para que depois nós venhamos a fazer algumas aplicações que serão extremamente abençoadoras para nós nessa noite. Então, vamos começar estudando o texto. O texto começa com Deus denunciando o pecado do povo. E antes de nós lermos o versículo 6, eu gostaria de chegar em um ponto específico desse versículo. Deus aqui faz uma pergunta, e Ele faz uma pergunta para um grupo específico de pessoas. Deus faz uma pergunta para os sacerdotes. E quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram aqueles que eram responsáveis pelo culto no Antigo Testamento. Se você olhar lá no final do versículo 6, diz assim: pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. Então, os sacerdotes eram responsáveis pelo culto no Antigo Testamento. E boa parte do culto, antes da vinda de Jesus, era formada por ofertas que eram trazidas ao templo
e os sacerdotes apresentavam essas ofertas a Deus. Eram alimentos, eram animais. O povo não realizava os sacrifícios. O povo pegava um animal, dava para o sacerdote e o sacerdote apresentava essas ofertas ao Senhor. Eu não quero entrar muito aqui em detalhes, mas para resumir, os sacerdotes eram os líderes religiosos da nação. Eram aqueles que deveriam ser um exemplo de devoção ao Senhor. Um exemplo de pessoas que honram o Senhor. Mas Deus aqui acusa os sacerdotes de fazerem exatamente o oposto disso. E aí eu chamo você a ler o versículo 6, juntamente comigo aí na sua Bíblia. Veja o que diz a palavra de Deus. O texto começa assim: o filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Deus aqui começa apelando a dois relacionamentos de honra. Geralmente, no geral, claro que nem sempre, filhos honram os seus pais. Filhos não falam de qualquer maneira com os seus pais. Da mesma forma, naquela época era muito comum isso, autoridades eram respeitadas, os senhores, os reis eram respeitados. E até hoje, os patrões, na maioria das vezes, são respeitados. Não se fala de qualquer maneira com o patrão, com aquele que paga o seu salário. Mas enfim, Deus diz assim: o filho honra o seu pai e o seu servo honra o seu senhor. E a indignação de Deus é a seguinte: eu sou o pai de vocês, eu sou o senhor de vocês, eu sou o rei de vocês, e onde está a minha honra? Onde está a honra que me é devida? Onde está toda reverência, todo zelo? Deus questiona por quê? Porque o povo estava tratando Deus como se Deus fosse uma pessoa sem importância. O povo estava tratando Deus como se Deus fosse uma pessoa qualquer. E Deus vira para esse povo, para os sacerdotes, e o versículo 6 termina dizendo assim: são vocês que desprezam o meu nome. Deus aponta para os sacerdotes e fala assim: vocês desprezam o meu nome. E aqui eu gostaria que você entendesse, quando a Bíblia fala de nome, a Bíblia está falando de uma posição de autoridade. Desprezar o nome de Deus é desprezar Deus como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. É não honrar a posição que Deus ocupa. Um recruta, ele desonra o nome de um general, o respondendo de forma áspera, não o tratando com a devida reverência, não respeitando a patente que esse general, que esse coronel possui. E Deus diz isso: vocês estão desprezando o meu nome. E a postura dos sacerdotes no texto mostra essa falta de respeito. Eles sabiam que eles não estavam cultuando a Deus da maneira correta. Eles sabiam que eles estavam prestando um serviço bem relaxado. Mas mesmo assim, eles perguntam. Veja o que diz ainda o versículo 6. A última parte do versículo 6. É dito assim: mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. Deus responde. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Então os sacerdotes perguntam: Deus, mas como é que a gente te desonra? O Senhor está reclamando aí, mas como é que a gente te desonra? Como não temos honrado o teu nome? E Deus deixa claro, Deus diz: trazendo comida impura ao meu altar, ao dizerem que a minha mesa é desprezível. Deus mostra assim, o exterior de vocês mostra que vocês não têm honrado o meu nome. A comida que está sendo servida no meu altar é impura. Qualquer um aponta para o animal que está aí no altar e fala assim: não era esse animal que deveria estar aí. Deus também mostra que o interior deles também está desonrando o seu nome. Deus diz que eles falam que a mesa do Senhor é desprezível. No coração deles, eles falavam assim: tem que fazer isso de novo, isso é chato, isso é entediante. Eles estavam cansados de sacrificar ao Senhor. Da mesma forma hoje que muitos crentes estão cansados de vir à igreja, da mesma forma que para muitos crentes hoje vir no culto é uma tortura, parece um dever que tem que fazer, que quem dera eu pudesse não ir no culto hoje. Era assim que os sacerdotes estavam se sentindo. Eles estavam cultuando de qualquer maneira. Cultuar para eles era uma tortura. Só que, para a surpresa de
alguns desavisados, eu gostaria de informar que Deus odeia esse tipo de culto. Deus detesta um culto que é feito de qualquer maneira. E Deus vai mostrar que o culto estava sendo feito de qualquer maneira. Deus vai mostrar para os sacerdotes o que qualquer um conseguia enxergar. O versículo 8 diz assim: na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Meus irmãos, as pessoas estavam levando animais cegos, animais aleijados, animais doentes como oferta ao Senhor. O versículo 14 também vai falar de animais roubados. Você já imaginou o que é isso? Uma pessoa pegar um animal roubado e levar para ofertar ao Senhor naquela época? Alguns estudiosos dizem que o roubado aqui pode ser roubado do rebanho. Eles acreditam que poderia se estar falando de animais que foram depredados por outros animais. Um leão foi lá, pegou a ovelha, despedaçou a ovelha, e aí as pessoas tinham coragem de pegar aquele animal despedaçado, os restos daquele animal, e levar para o templo do Senhor, para ser apresentado ao Senhor. Meus irmãos, aquelas pessoas estavam oferecendo carniça ao Senhor. Aquilo que os urubus já estavam comendo, elas pegavam e ofertavam ao Senhor dos exércitos. E meus irmãos, Deus não aceita isso. Deus tinha determinado como as ofertas deveriam ser. Você pode ler depois na sua casa Levítico 22, Deuteronômio 15. Deus determina, olha, o animal que vai ser trazido tem que ser um animal sem defeito. Não pode ser o pior do animal do rebanho, tem que ser o melhor animal do rebanho. Em alguns casos Deus especifica um macho de 1 ano, sem defeito, ou seja, o mais valioso, o reprodutor, aquele que fazia o rebanho crescer, crescer e crescer, o animal mais valioso de todos. Mas não era isso que o povo estava trazendo. Agora imagine que você é um cuidador de ovelhas. Se imagina agora, lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas. E aí você olha o seu rebanho. E aí você dá uma olhadinha para aquela ovelha gorda, bonita, o orgulho do rebanho, né? A primeira a ser mostrada quando alguém vai ver o rebanho, sem nenhum defeito, na flor da juventude. E aí você pensa consigo mesmo: eu vou matar esse animal para dar de sacrifício? Peraí. Os tempos estão tão difíceis. Por que eu não posso pegar aquela ovelha cega ali que não presta mais para nada? Né? Por que eu não posso aquele animal manco que não pode nem andar? Eu encontrei uma ovelha morta no meio do caminho. Já está morta mesmo. Por que eu não posso pegar essa ovelha e levar lá para o sacrifício? Para aquele povo, o que não servia para mais nada servia para adorar a Deus. Para aquele povo, qualquer coisa para adorar a Deus servia. As migalhas, o pior, era suficiente para adorar a Deus. O povo pegava o que não servia para mais nada e falava assim: isso daqui serve para Deus. Eu vou pegar isso aqui e vou oferecer a Deus. E aqui vai um recado muito simples e muito direto para toda a igreja: Deus não aceita menos do que o nosso melhor. Deus, meus irmãos, Ele não rejeita aquilo que você pode dar. Deus aceita aquilo que você pode dar, mas Deus nunca aceita menos do que o seu melhor. Como Jesus deixou claro em Lucas capítulo 21, Deus não rejeitou as 2 únicas moedas que uma viúva pobre tinha, mas Deus não se agradou das sobras, do resto que os ricos tinham. Então o povo estava levando qualquer coisa, e pensa comigo, qual deveria ser a postura do sacerdote? O camarada vai lá, leva um animal cego, um animal todo arrebentado, um animal que não servia para nada. O que você esperava do sacerdote? Que o sacerdote falasse assim: olha, meu querido, os tempos são difíceis, mas essa não é uma oferta aceitável ao Senhor. Não dá para oferecer isso ao Senhor. Mas os sacerdotes não estavam fazendo isso. Eles batiam no ombro das pessoas e falavam assim: tá, me dá isso aí, que eu vou oferecer isso em honra ao Senhor. Tá tudo bem. Talvez eles falavam assim: Deus vê a intenção do seu coração, e Deus não vai se importar de receber esse animal. Mas Deus se importava, meu irmão.
E como se importava. Tanto que no versículo 8, Deus faz uma pergunta constrangedora para aquele povo. Veja aí na metade do versículo 8, Deus diz assim: tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. O governador era a maior autoridade da região. Era uma autoridade que inclusive morava na cidade. E na época, as pessoas tinham o costume de levar presentes para o governador. Hoje, muita gente quer matar político, né? Mas naquela época as pessoas levavam presentes. E um dos presentes era o quê? Animal, ovelha, boi. Você já deve ter ouvido alguém, né, que deu boi de presente um para o outro. Pessoal da roça aí, toma isso daí para você, e assim vai. As pessoas faziam isso. Mais uma ovelha aqui para o seu rebanho, ó governador. Era um presente, era uma forma de honrar. E Deus fala assim: tenta oferecer isso que vocês estão me oferecendo para o governador. Vai lá, dá esse animal cego, para ver se ele vai aceitar. Dá esse animal morto, para ver se ele vai se sentir honrado. E Deus pergunta assim: será que ele vai aceitar? E todo mundo sabia a resposta. É claro que não. As pessoas sabiam que o governador ocupava uma posição de honra. As pessoas sabiam que o governador tinha um nome. Ele era uma autoridade e por isso respeitavam a autoridade. Ninguém em sã consciência ia chegar com um animal terrível e falar assim: governador, aqui está de presente para você. E aí está a crítica de Deus. Deus vai falar: se é errado oferecer um animal desse até para o governador, quanto mais oferecer um animal desses a mim, que sou o rei dos reis, o Senhor dos exércitos, o rei de toda a terra. Eu sou aquele que tem um nome que está acima de todo nome. Onde está a minha honra? E meus irmãos, quem dera se o povo de Deus, se alguns crentes dessem a honra a Deus que dão a alguns políticos e a alguns governadores. Quem dera se o povo de Deus honrasse a casa de Deus como honra o seu próprio trabalho, o seu próprio negócio. Quem dera se o povo de Deus tivesse o mesmo entusiasmo em honrar a Deus que tem a honrar certas pessoas desse mundo. Deus denuncia um pecado grave. Ele estava sendo colocado em segundo, terceiro, quarto, quinto, oitavo plano. E Deus é aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então Deus anuncia: é isto que vocês estão fazendo. Só que agora Deus progride. A partir do versículo 9, Deus mostra como este pecado é um pecado gravíssimo. É um pecado terrível que não pode ser cometido. E é um pecado que ele não tolera. A partir do versículo 9, Deus vai começar a mostrar algumas consequências que o pecado da desonra a ele produz. A primeira dessas consequências é que quando o povo de Deus não o honra, Deus retrai, Deus retém a sua compaixão. O versículo 9 diz assim: e agora vocês, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, o sacrifício, ele tinha a ideia de desviar a ira de Deus. O pecado produz a revolta de Deus. Deus fica irado com o pecado. Tanto que o inferno só existe por causa do pecado. É a resposta ao pecado. Mas enfim, o sacrifício tem a ideia de desviar essa ira, de desviar o castigo. O pecador fez aquilo que desagrada a Deus e o castigo deve cair sobre ele. Mas com o sacrifício, esse castigo, essa ira são desviados e caem sobre o animal. E é claro que isso simbolizava o que anos mais tarde iria acontecer na cruz do Calvário. Jesus Cristo viria para morrer em nosso lugar. O castigo que deveria cair sobre nós seria desviado e derramado sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. E por isso, meus irmãos, o sacrifício não podia ser qualquer sacrifício. Aqui é como se Deus estivesse desafiando os sacerdotes. A tradução do versículo não é muito simples, mas se eu pudesse transmitir o sentido aqui, seria mais ou menos assim. É como se a sociedade estivesse falando: tente apaziguar a Deus,
Tenta desviar o castigo de Deus com esse tipo de sacrifício aí. Veja se Deus vai reter a disciplina. Veja se Deus vai deixar de punir o seu povo com esse tipo de sacrifício profano que vocês estão oferecendo. Sabe quando a mãe diz para o filho assim: vai, faz mesmo, quero ver, faz. Você vai ver o que vai acontecer. É mais ou menos se Deus estivesse dizendo isso. Se Deus estivesse falando assim: isso, traga o pior de vocês. E veja se a minha compaixão será derramada sobre vocês. Meus irmãos, quando o povo de Deus não honra o Senhor, nós podemos esperar que para certas coisas da nossa vida Deus vai reter a sua compaixão. Deus não vai nos poupar de certas coisas se nós deixarmos de honrar o Senhor. Deus continua falando das consequências. Em primeiro lugar, a compaixão é retida. E em segundo lugar, Deus deixa claro que esse tipo de culto ele não recebe. Veja o que diz o versículo 10. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim, ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Meus irmãos, essas palavras aqui são assustadoras. Deus diz assim: olha, seria melhor que fechasse o templo, que apagasse o fogo do altar. Seria melhor que não tivesse culto, ao invés desse culto aí que estão oferecendo. Sabe o que Deus está falando, meus irmãos? Em outras palavras, vão embora para casa. Eu não quero saber do culto de vocês. Entenda, meu irmão, Deus não está falando aqui que ele não queria culto. Deus não está falando aqui que ele não queria ser adorado. Deus não está falando que ele queria o templo fechado. Deus está dizendo que entre um culto hipócrita e um culto verdadeiro, e nenhum culto, Deus prefere não ter culto nenhum. E isso, meus irmãos, é um imenso alerta para nós. Isso deveriam ser palavras que fazem o nosso corpo tremer. Como será que Deus está vendo o culto que é realizado neste lugar? Será que Deus prefere ver a igreja Nova Vida na Cidade Alta, fechada, ao invés de aberta? Será que hoje Deus preferiria que você estivesse ficado em casa, ao invés de vir para cá? Guarde isso no seu coração. Quando Deus não tem prazer em quem cultua, Deus não recebe o culto. Quando Deus não tem prazer no adorador, Deus não recebe a adoração. Em Gênesis 4, Caim vai apresentar uma oferta ao Senhor, e é interessante o que é dito. É dito que Deus não aceitou Caim e a sua oferta. Não diz que Deus não aceitou a oferta de Caim. Diz que Deus não aceitou Caim e a sua oferta. Você conhece as palavras que Samuel disse a Saul: o obedecer é melhor do que o sacrificar. A obediência é melhor do que o sacrifício. Jesus se dirige a algumas pessoas e diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta, meu irmão, vir aqui, fazer tudo certinho, cantar, ofertar, ler a Bíblia, ouvir a pregação, se você não tem um coração que não honra o Senhor. Não adianta. Isto é um culto hipócrita. Deus não aceita qualquer culto. Deus não aceita menos que o melhor. E quando não dão o melhor para ele, ele diz: quem dera se não tivessem feito nada. Quem dera se não tivessem aberto a boca para cantar. Quem dera se tivessem ficado em casa. Quem dera esse povo me honrasse de todo o coração. Mais uma vez, meu irmão, quando Deus não tem prazer em quem cultua, ele não recebe o culto. Ele diz o que diz para esse povo: eu não aceitarei vocês, eu não tenho prazer em vocês. Ah, pastor, mas por que Deus não aceita qualquer coisa? A resposta está no versículo 11. Veja o que Deus diz sobre si mesmo. Deus diz assim: pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado, e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Deus avisa: por que eu não aceito menos que o melhor? Porque eu sou digno de toda a glória. Porque eu sou o grande rei de toda a terra.
Deus estava avisando para aqueles judeus: eu não sou o Deus somente de Jerusalém, eu sou o Deus que governa sobre todas as nações. Deus está dizendo: eu não preciso de vocês para ser glorificado. O meu nome é honrado entre as nações, fora dos muros de Jerusalém. As pessoas reconhecem a minha glória, as pessoas me oferecem um culto que me agrada. Meus irmãos, quando nós não honramos o Senhor, nosso culto ao Senhor não é recebido. Deus ainda mostra uma terceira consequência. Deus diz que quando o seu nome não é honrado pelo seu povo, o seu nome é profanado. Veja o que diz o versículo 12. É dito assim: mas vocês o profanam, ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda, e que sua comida é desprezível. E ainda dizem: que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, o nome que era honrado em todas as nações era desonrado dentro de Jerusalém. Os animais eram os piores e o coração também era pior. Quando os sacerdotes iam cultuar a Deus, eles iam assim: que canseira, que coisa chata, que chatice. O culto para eles era um fardo insuportável, era algo feito de qualquer maneira. Guarda isso no seu coração também, meu irmão. Quando nós não honramos a Deus, quando nós desprezamos o culto, cultuar cansa. Fazer a obra de Deus relaxadamente cansa, é algo penoso. A mensagem é entediante. Os cultos, os hinos, eles são, tem que cantar. Culto sem fervor espiritual cansa. E onde falta fervor, falta testemunho. Prestando aquele culto, sabe o que Israel estava falando para as outras nações? Que Deus não era tão importante assim. Que para Deus qualquer coisa servia. Se a minha atitude, se a sua atitude não demonstrar um zelo pelo Senhor, não espere que as pessoas ao nosso redor achem que Deus é importante. Não esperem que elas vão começar a se interessar. Você adora a Deus, quem é Jesus? Elas não vão se interessar se o povo de Deus não honrar o Senhor. Quantas pessoas hoje têm desonrado o nome do Senhor? E as pessoas ao nosso redor acham que Deus aceita qualquer coisa. Acham que Deus aceita qualquer vestimenta. Acham que Deus aceita qualquer roupa. Acham que Deus aceita qualquer música. Acham que Deus aceita fazer aquilo outro. E o nome do Senhor tem sido profanado. E Deus ainda fala que há mais uma consequência, que é um juízo iminente sobre todos aqueles que desonram o seu nome. O versículo 14 termina com palavras duras. Deus diz assim: maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido em toda a terra. Deus, meus irmãos, amaldiçoa. É essa palavra mesmo que nós temos aqui. Deus amaldiçoa aquele que, tendo condições de dar o melhor para Deus, tendo condições de dar o melhor do seu tempo, o melhor da sua vida, o melhor dos seus talentos, oferece a Deus o resto. Deus abomina aquele que promete dar a ele o melhor que tem e oferece as migalhas, aquilo que é defeituoso. Deus define como maldito aquele que oferece um culto hipócrita. E maldito, meus irmãos, é uma palavra escolhida aqui. É para falar aqueles que estão fora da aliança. É para falar aqueles que estão fora do povo de Deus. Meus irmãos, essas palavras são tão sérias. Você já parou para pensar o que você promete para o Senhor quando você canta? Hoje mesmo nós cantamos: eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Tudo que é em mim, Senhor, eu quero te ofertar. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Já parou para pensar, meus irmãos? Como nós prometemos dar a Deus tudo, e como constantemente não damos a Ele nem metade de tudo. Meus irmãos, aqui está uma mensagem que nós precisamos ouvir. E esse texto tem lições, aplicações extremamente preciosas. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque que Deus nos livre de sermos um povo que o desonra.
Eu tenho 4 aplicações aqui para trazer aos irmãos. A primeira, mais óbvia delas, é que a desonra ao Senhor é pecaminosa. Desonrar o Senhor é pecado. O 5º mandamento diz: honra a tua mãe e o teu pai e a tua mãe. Isso não é uma sugestão, isso não é um conselho, isso não é uma opinião, é uma ordem. Honra o teu pai e a tua mãe. Meus irmãos, se isso é dever para pai e mãe, é claro que isso é dever no nosso relacionamento com Deus. E para Deus não é qualquer honra, não é muita honra, é toda honra, é honra máxima. Se nós não honrarmos a Deus com tudo que nós temos, nós estamos pecando contra o Senhor. Jesus disse: se você ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama o seu filho, e Jesus não está dizendo aqui, para exagerar, Jesus está falando isso de verdade. Se você ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, você não é digno de mim. Mas é bem possível que alguns aqui hoje estejam fazendo a mesma pergunta dos sacerdotes no seu coração. Talvez você aí esteja pensando: mas de que maneira eu tenho desprezado o nome do Senhor? Mas de que maneira eu tenho desonrado o nome do Senhor? De que maneira eu tenho feito isso? E meus irmãos, eu gostaria de listar aqui nessa noite algumas coisas que têm sido feitas na igreja e que desonram o nome do Senhor, que não dão a honra ao Senhor que é devida. E eu vou trazer aqui algumas aplicações em relação ao culto. Se existe uma coisa que desonra ao Senhor tremendamente, é a ausência nos cultos. Se ausentar nos cultos, meus irmãos, é algo gravíssimo. Nós desonramos tremendamente o Senhor quando a gente trata o culto como se fosse uma coisa assim: eu vou quando der, eu vou quando eu tiver com vontade, se o tempo estiver bom, eu vou, se eu não estiver muito cansado, eu vou. Quando a gente trata o culto assim, nós estamos desonrando o Senhor terrivelmente. E queridos, nós vivemos em uma época apavorante. Você pode falar assim: o pastor é novinho e tal, mas o pastor já tem uma boa caminhada dentro da igreja, já viu épocas e épocas. E nós estamos vivendo em um tempo em que o povo de Deus deixa de ir na igreja por qualquer motivo. Antigamente, quando um garoto faltava ao culto porque viu um jogo de futebol, os homens da igreja, o pai desse menino, o líder de jovens dele, virava e falava assim: o que é mais importante na sua vida? É Deus ou é o futebol? Hoje, são os homens da igreja que falam assim: não, hoje não vamos no culto não, porque hoje é final. Hoje tem jogo do Fogão, do Flusão, do Mengão e assim por diante. Entre honrar o meu time e honrar a Deus, eu escolho prestar honra ao meu time. Entre cantar louvores a Deus e cantar o nome do atacante, que é um filho de Satanás, que não ama o Senhor, que profana o nome do Senhor, eu escolho cantar o nome do atacante. Os crentes deixam de ir em um único culto da semana para malhar. Malha todo dia, todo santo dia. E aí fala assim: não, eu não posso quebrar a minha rotina na academia para cultuar o Senhor. Entre o tamanho do meu bíceps e louvar ao Senhor, o que importa é a minha forma física. Os crentes, meus irmãos, estão deixando de ir na igreja por motivos banais, para assistir televisão, para ficar à toa. Se for para fazer um passeio, o crente vai lá e acorda 4 da manhã, vira à noite. Mas se for para ir na igreja, basta uma gota de chuva e fala assim: hoje não dá. O crente, para ser promovido, faz quantas horas extras são necessárias, mas se o culto passa 10 minutinhos da hora de terminar, fala assim: pois é, que canseira. Igual os sacerdotes, que canseira. Essa palavra tem que acabar logo, esse pastor está falando demais. Se for para sair com os amigos para lanchar, vale todo o esforço. Se for para ir comer a pizza, paga caro na pizza. Se for para ir em tal lugar, mas se for para participar da mesa do Senhor, o esforço é mínimo. Infelizmente, meus irmãos, na vida de muitos crentes, o nome que está acima de todo nome está abaixo de muitas coisas. A ausência nos cultos, isso ofende tremendamente
tremendamente ao Senhor. Tem mais coisas que desonram o Senhor. O povo de Deus desonra o Senhor quando não aceita a repreensão do Senhor. E meus irmãos, eu fiquei pensando se eu ia falar o que eu vou falar aqui agora, e eu decidi falar, porque Deus fala muito grosso em Malaquias. Eu acho que às vezes, meus queridos, a gente deveria trocar o nome do líder religioso da igreja. Eu acho que ao invés de chamar de pastor, deveria começar a chamar de palhaço. Porque eu acredito que é assim que muitas pessoas veem o pastor. Porque enquanto o pastor está me fazendo rir, enquanto o pastor está me agradando, enquanto o pastor está alegrando o meu coração, é isso aí, pastor, estamos aqui. Mas basta o pastor repreender um pouco, basta essa pessoa ser repreendida com a palavra de Deus, e aí, já não está me dando mais o que eu quero, o palhaço já não está me fazendo mais rir, já está me incomodando, então tchau, tchau, eu vou para outra igreja. A gente está vivendo dias em que o pastor não pode mais repreender ninguém. O pastor abre a Bíblia, cheio de amor, e fala assim: meu irmão, você está desagradando ao Senhor. O que você está fazendo é pecaminoso. Você precisa abandonar isso. E as pessoas simplesmente viram e falam assim: quem esse pastorzinho acha que é para ficar se metendo na minha vida? Quem esse pastor acha que é para chamar a atenção do meu filho? Eles fazem isso simplesmente, saem da igreja, vão para outra igreja. Quem sabe eu vou para uma igreja em que o pastor não fala nada, não é? Que o pastor não me pastoreia, que o pastor se cala quando Deus manda ele repreender. Alguns quando ficam de cara amarrada, não faço mais nada na igreja. Quer saber? Eu não vou ofertar mais nada. Eu estou aqui, mas essa igreja aqui não me merece. Ai, meu Deus. Sabe o que essas pessoas estão falando na verdade? Essas pessoas estão falando assim: quem é esse pastor para dizer que eu devo obedecer à vontade de Deus? Quem é esse pastor para dizer assim, para falar que eu tenho que dizer para Deus: Deus, que seja feita a tua vontade? Eu vivo para fazer a minha vontade, é o que eu quero. Nós desonramos o Senhor quando nós não aceitamos a repreensão do Senhor. E em muitos casos, o nome do próprio crente está acima do nome do Senhor. Ele é uma autoridade maior do que o Senhor na sua própria vida. Ele não diz: seja feita a tua vontade. Ele vive dizendo: seja feita a minha vontade. E ai, se eu for repreendido por isso. Nós desonramos ao Senhor quando não viemos nos cultos. Desonramos ao Senhor quando não aceitamos a repreensão. E também, meus irmãos, desonramos o Senhor quando não somos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Hoje, todo pastor, sem nenhuma sombra de dúvida, já teve que lidar com alguém que falava assim: pastor, mas dízimo não é obrigatório. E eu nem vou entrar nessa questão aqui hoje não. É regra de homens, é facultativo, é manipulação para arrancar o dinheiro do povo. Eu não vou entrar na questão se dízimo é obrigatório ou não, mas em uma questão eu entro. Uma coisa é certa: todos aqueles que criticam o dízimo, criticam porque não querem ofertar. Criticam porque querem dar menos. Ninguém critica o dízimo e fala assim: não tem que ser 10%, tem que ser 15%. As pessoas criticam porque não querem dar. E isso é uma desonra ao Senhor. É a mesma atitude dos sacerdotes. O camarada olha para o seu orçamento e fala assim: não, essa parte gorda não. Isso daqui é muito. Por que eu não pego aquele pedacinho lá que não vai ser usado por nada e falo: aqui, Senhor, está a minha oferta de amor para ti. Eu não quero dar a ovelha gorda. Pega a ovelha que já morreu. Pega a ovelha cega, a ovelha manca. Para minha internet, o melhor plano de todos, velocidade máxima. Minha série não pode travar. Para as minhas férias, vamos assumir essa parcela gorda, né? Vale a pena, afinal de contas a gente tem que descansar em família. Para o Botox, para falar japonês, para comprar um vestido, para ir comer num lugar caro, para isso daí vale o sacrifício, para isso aí o melhor que nós temos. Mas para Deus, vamos lá colocar R$10 no envelope: Senhor, aqui está a minha adoração sincera a Ti. E Jesus diz: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Como desonramos o Senhor, meu irmão?
Você acha que Deus não vê como nós administramos a nossa vida financeira? Você acha que Deus não vê o tamanho de fato da nossa oferta? É claro que Ele vê. Além disso, meus irmãos, nós desonramos o Senhor com a nossa postura nos cultos. Tem hora que os crentes parecem que estão fazendo um favor para Deus na igreja. Tem hora que parece que eles estão cultuando a Deus. E Deus, sinta-se por satisfeito. O crente canta de qualquer jeito. O crente não esforça. E eu estou falando aqui, meus irmãos, estou falando de mim também. Por favor, eu estou aí no meio de vocês recebendo essa palavra. O crente ouve a palavra como se não tivesse importância nenhuma. Na aula, para passar no concurso, ele presta atenção com cada gota do seu ser. Eu preciso aprender isso aqui. E eu escuto de novo, eu vejo de novo. Mas a mensagem, lá vamos nós. 40 minutos, 50 minutos. E que o Senhor nos proteja. Cultua de qualquer jeito. Meus irmãos, Deus falou para o povo assim: vai oferecer isso aí que vocês estão me oferecendo para o governador. Veja se ele vai aceitar. Eu digo mesmo. Se você oferecer para o seu patrão no seu trabalho o que você oferece aqui, talvez você esteja demitido em uma semana. Se você tocar o seu negócio com o mesmo empenho que nós cultuamos ao Senhor, talvez, meu irmão, seu negócio vai quebrar em um mês. Se você for fervoroso com a sua esposa, com o seu marido, do jeito que você é fervoroso com o Senhor, é bem possível que ela se sinta insatisfeita, é bem possível que ele não se sinta honrado. Entenda, meu irmão, quando nós nos dirigimos a Deus, nós estamos nos dirigindo àquele que já recebe os mais altos louvores. Quando nós nos dirigimos a Jesus Cristo, nós estamos nos dirigindo àquele para quem o Pai aponta e reconhece a grandeza dele. Quando nós nos dirigimos ao Pai, quando nós falamos Pai nosso que estás nos céus, nós estamos nos dirigindo àquele a quem Jesus, o Rei da Glória, exalta e glorifica. Quando nós nos achegamos diante de Deus, nós nos achegamos diante daquele que é adorado por serafins, por querubins, por todos os anjos. Nós nos achegamos diante daquele que tem um nome que é engrandecido em toda a terra. Deus sabe o que é ser honrado. Nós estamos diante do Deus que viu gerações que honraram a Ele de forma tão intensa, que pegaram a sua família e caminharam para serem devorados por feras. Nós estamos diante do Deus que viu homens que o honraram de tal maneira que aceitaram ter seus corpos queimados, mas não negaram o nome de Jesus Cristo. Deus sabe o que é ser honrado, e Deus não aceita menos do que isso. Deus abomina crente morno. Deus abomina crente de pijama domingo à noite. Deus abomina adoração fajuta. E infelizmente, da mesma forma que os sacerdotes falavam, hoje muitos falam, para Deus qualquer coisa serve. Para que a gente vai caprichar aqui? Para que a gente vai fazer uma sala bonita? Para que, pastor, se preparar tanto para pregar? Para que isso? Para que ir na igreja todo domingo? Para que ir no estudo bíblico da igreja? Para Deus qualquer coisa serve. E isso é gravíssimo aos olhos do Senhor. E a segunda aplicação que eu quero dizer, meus irmãos, é que a desonra vem por uma miopia espiritual. O míope, e se você for igual eu, você sabe do que você está falando, enxerga as coisas embaçadas. É difícil. Você já deve ter visto alguém assim, né? É isso mesmo. As pessoas desonram a Deus porque elas não conseguem ver de fato quem Deus é. E por causa disso elas acham que Deus aceita qualquer coisa. Os sacerdotes estavam vendo Deus de uma maneira equivocada. O povo estava vendo Deus como um Deus que não cumpre as suas promessas, como um Deus que não tem um amor tão grande assim, como um Deus que não é tão poderoso como Ele diz ser. E por ver Deus dessa maneira, o culto era podre. Por ver Deus dessa maneira, o culto era tão ruim que fazia Deus desejar expulsar todo mundo e fechar as portas do templo. Meus irmãos, a qualidade do seu culto é medida por quão clara é a sua visão do Senhor, pelo entendimento que nós temos dele. Se Deus para nós é uma pessoa qualquer, que aceita qualquer coisa, o nosso culto vai ser qualquer.
O nosso culto vai ser qualquer coisa, mas se nós entendemos que Deus é o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas, aquele que era, que é e que há de vir, o Supremo sobre as nações, o Rei da glória, o soberano do universo, o Salvador do mundo, o Deus onipotente, se vemos Deus dessa maneira, meu irmão, como nós o adoraremos? Como nós exaltaremos o seu nome? Talvez eu convido você a examinar o seu coração. Talvez o seu culto tenha sido raquítico, porque você vê um Deus raquítico. Talvez você fala que crê num Deus todo-poderoso, mas se você investigar bem, você vai ver que seu coração não acredita tanto nisso de verdade. Olha o seu coração, como você vê Deus. A forma como nós vemos Deus é o que determina se de fato iremos honrá-lo ou se iremos desonrá-lo. A terceira aplicação que eu quero trazer nessa noite é como os irmãos já viram, é que a desonra é um pecado grave. E às vezes as pessoas esquecem que Deus disciplina o seu povo. O pessoal fala assim, Deus não castiga. Eu fico falando assim, que Deus é esse? Que Bíblia vocês leem? Porque sim, Deus disciplina o seu povo. E desonrar a Deus traz sérias consequências. Nesse texto Deus diz que Ele não vai ter compaixão, que Ele não vai aceitar o culto. Deus diz que vai fechar os ouvidos, que não vai ouvir o que o pessoal está falando. Deus fala de amaldiçoar. Quando nós colocamos outras coisas acima do Senhor, quando nós não honramos o Senhor, isso traz consequências graves. Você vai se lembrar de Ananias e Safira, que foram prestar um culto hipócrita ao Senhor, que foram se apresentar diante de Deus com um coração cheio de maquinações, e foram mortos pelo Espírito Santo de Deus. Paulo relata que na igreja de Corinto, muitos estavam doentes, e muitos haviam morrido, porque tomaram a ceia do Senhor de forma indigna. Mais um exemplo, Jesus no livro de Apocalipse, vira para as igrejas e fala assim, se vocês não se arrependerem, eu vou remover o candeeiro. Isso significa, se vocês não se arrependerem, eu vou fechar essa igreja. Se vocês não me derem a honra que é devida, eu vou fechar esta igreja. Esta igreja vai acabar. E várias daquelas igrejas acabaram. Então entenda, desonrar a Deus tem consequências gravíssimas. Um recruta que desonra o seu superior, ele vai sofrer consequências gravíssimas. Povo de Deus, Deus é aquele que merece toda a honra, glória e louvor. E se nós o desonrarmos, não ache que Deus não vai zelar pelo seu nome. Não ache que Deus não vai lutar pela glória do seu nome. Pastor, que palavra pesada. É verdade. Então, pastor, é melhor nem cultuar. Se a gente corre o risco de cultuar a Deus dessa maneira, é melhor nem cultuar. E meus irmãos, não é esse o caminho. A última aplicação que eu quero trazer nessa noite é que a saída para o pecado da desonra é o arrependimento. Não é a falta de culto. Algumas pessoas poderiam falar assim, a saída, pastor, é fechar a igreja. Mas não é essa a resposta. A solução para o culto que não honra ao Senhor não é acabar com o culto. É começar a fazer um culto que de fato honra o Senhor. A solução é prestar um culto fervoroso. A solução é analisar a nossa vida, é pedir, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, dirija-me pelo caminho eterno. Essa é a solução. É começar a amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Essa é a solução. É cair prostrado e falar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Perdoa-me porque eu sou um pecador, eu te desonrei, tem misericórdia de mim. Eu comecei falando essa mensagem das mães. E quando chega o dia das mães, várias mães se enchem não de alegria, mas de tristeza. Sabe por quê? Porque elas veem uma hipocrisia. O filho não a honra o ano inteiro. E aí chega no dia das mães e quer resolver tudo isso com um almoço. E quer resolver tudo isso apenas, olha aqui, um presentinho que eu comprei para a melhor mãe do universo. E se uma mãe sente isso, você acha que Deus não sente isso?
quando o seu povo se ajunta e diz: eu te louvarei conforme a tua justiça, eu te oferto tudo o que eu tenho. Deus se entristece quando vê o seu povo se aproximando dessa forma. A solução é nós aprendermos com aquele que sempre honrou o Pai. A solução é andar com aquele que honrou o Pai de uma maneira tão intensa, que o Pai aponta para ele e fala assim: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Se nós andarmos com Jesus, nós vamos aprender a orar com reverência, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Se nós andarmos com Jesus, nós vamos começar a orar dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade, porque Jesus é aquele que disse: seja feita a tua vontade, até mesmo quando a vontade do Pai era que ele fosse para a cruz, dar a sua vida em nosso lugar. Quando o Pai olha para o Filho, o Pai vê alguém que o honra. E talvez você está aqui nessa noite e você não anda com Jesus. Você é alguém que desonra Jesus com a sua vida. A sua vida é uma vida de desonra ao Senhor. Você não é evangélico, você não é crente, eu digo para você: hoje é o dia de você se arrepender dos seus pecados. Hoje é o dia de você dar a honra que é devida ao Senhor. Abandone a sua vida de pecado, venha para Jesus, entregue-se totalmente a Ele e viva uma vida para a glória dEle. E você que já faz parte do povo de Deus, eu digo para você, meu irmão, não cometa a loucura de tratar Deus como se Deus não fosse uma pessoa importante. Não cometa a loucura de viver uma vida cristã de qualquer maneira. Deus desaprova isso. O Pai olha para o Filho e diz: esse é o meu Filho em quem eu tenho prazer. Será que quando o Pai olha para nós, para mim e para você, Ele diz isso? Ou será que Ele olha para nós e pergunta: onde está a minha honra?